Deficientes físicos de Votuporanga reclamam da falta de acessibilidade. Manifestantes se reuniram na Câmara Municipal com o prefeito Júnior Marão. Jogos Regionais 2013. Votuporanga está em 5º lugar na classificação geral com 27 medalhas conquistadas. Agora no TV O Jornal. Boa noite. 2 ônibus de transporte coletivo de Votuporanga já contam com adaptações para o embarque de cadeirantes e deficientes físicos. Apesar das melhorias, pessoas com deficiência ainda criticam o serviço. Da frota de 15 ônibus de transporte coletivo, 2 contam com rampas e dispositivo de acesso para cadeirantes. Com isso, o município respeita a lei que pede que 10% da frota tenha esta adequação. A partir do ano que vem, todos os ônibus devem estar adaptados. Os veículos estão à disposição no terminal da Praça da Matriz. Cada 2 horas ele passa numa linha, né? E se caso chegar algum cadeirante na praça, e se for levar, a gente leva ele. Apesar de facilitar a vida do deficiente e cumprir o que diz a lei, a mudança ainda está longe de agradar a todos. E a nossa luta, né, das pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes, é que nós precisamos parar com o faz de conta de adaptações nessa cidade. Ou fazemos correto ou não fazemos. Por quê? Nós não podemos colocar a vida do deficiente em risco. Para Carlos, que tem dificuldades de locomoção por causa de uma paralisia infantil, o maior problema está na hora de descer do ônibus. Puseram só na porta do meio, né? E as últimas duas, a porta da frente e a porta de trás, que nem eu, posso subir pela porta da frente. Só que não tem o elevador igual a porta do meio, entendeu? E a gente tem que passar na roleta. Que é isso, pai. A gente fez a carteirinha para poder a gente andar normal. Andar que nem os outros também. Auro também acredita que o serviço tem muito a melhorar. Ele encontrou dificuldades para manobrar a cadeira de rodas dentro do ônibus. E aqui na entrada já está muito apertado para a cadeira passar também. As reclamações foram ouvidas pelo secretário municipal de Direitos Humanos e pela responsável pelo setor de proteção ao deficiente. Eles afirmam que a instalação dos dispositivos é o primeiro passo de várias mudanças em acessibilidade. Falta muita coisa ainda, muita mesmo, que gradativamente nós vamos solucionar, mas isso a longo prazo, não é de uma hora para outra, que nós vamos mudar a estrutura de uma Votuporanga, que há 70 e tantos anos nunca se preocupou com isso. Agora o nosso prefeito, junto com o nosso governo federal e estadual, está trabalhando para melhorias para o nosso deficiente. Nós sabemos que de agora para trás não vai ser possível que a cidade seja 100% adaptada, mas nós podemos, de agora para frente, todas as obras que foram feitas, tanto pelo poder público, pelas obras privadas, que através da Secretaria de Direitos Humanos, através do setor de deficiência física, eles possam estar acompanhando todas essas obras para que possa, sim, vir de encontro aos nossos usuários, que são os cadeirantes e as pessoas com necessidades especiais. Ontem, manifestantes se reuniram com o prefeito Júnior Marão. Em pauta, os principais problemas de Votuporanga. Este foi o 4º manifesto pacífico promovido em Votuporanga. Desta vez, os manifestantes tiveram a oportunidade de se encontrarem com o prefeito. Em outras oportunidades, eles realizaram passeatas e participaram de uma sessão na Câmara dos Vereadores. É uma reunião com o prefeito, a gente fez um monte de perguntas, a gente colocou um tópico no Facebook, teve 120 comentários de perguntas, eu resumi e marquei, a gente vai perguntar tudo para o prefeito e para os assessores que vão vir aqui também. Assim como foi nas outras 3 passeatas, Votuporanga acompanhou os manifestos nacionais. Durante toda a quinta-feira, em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, várias atividades foram promovidas, todas com o objetivo de chamar a atenção dos governantes para os problemas municipais, estaduais e nacionais. Vários jovens participaram do encontro realizado na Câmara de Vereadores. Todos tinham como meta cobrar por melhorias. Eu vim representando vários deficientes
por causa da acessibilidade aqui em Votuporanga, que é nota 0. Mas a principal reivindicação hoje aqui com o prefeito, que eu vou pedir para ele, já é sobre a circular adaptada para deficiente, que é uma lei federal e que na realidade em Votuporanga nunca existiu. Eu vim para ouvir os esclarecimentos sobre várias dúvidas que nós temos, né? Respeito de cultura, lazer, todas essas coisas nós temos dúvidas. E às vezes pergunta e ninguém responde. Então aproveitar que o prefeito está aí, está com os secretários dele aí para nos explicar essas coisas. Durante a reunião, assuntos como desfavelamento, problemas no asfalto da rodovia Euclides da Cunha de Votuporanga e o fechamento das creches para o período de férias foram abordados diretamente com o prefeito Júnior Marão. Eu acho muito importante, eu sempre me coloquei muito à disposição de todos para qualquer dúvida, qualquer questionamento, solicitação, sugestões, né? Acho que é importante o governo estar ligado diretamente ao anseio do povo, daqueles que querem realmente que aconteçam ações junto ao poder público como um todo, o município, o estado, o governo federal. E eu estou me colocando à disposição. Acho que essa iniciativa de estabelecer um vínculo de uma discussão e um diálogo permanente, eu acho que isso poderia até se transformar em um diálogo permanente. Quem sabe aí sai uma ideia de criar um conselho municipal da juventude, de cidadania. A reunião simbolizou o fechamento de um ciclo, mas a abertura de outro. A gente vai trabalhar por trás, digamos assim, com contato direto com eles, mas as passeatas vão continuar também. A gente tem algumas passeatas já programadas e agosto é um mês, assim, historicamente o Brasil sempre tem alguma coisa em agosto que acontece. E aqui em Votuporanga é aniversário da cidade. A gente tem algumas manifestações programadas já, vão acontecer e a luta continua em todos os lados. Para os próximos meses, estão previstas palestras e reuniões com os representantes da população. Votuporanga teve aumento no número de geração de empregos no mês de maio deste ano. O índice é liderado pela indústria, que contratou mais pessoas no período. Votuporanga gerou mais de 4.000 empregos nos últimos 3 anos. O setor que mais cresceu foi a indústria, com 423 vagas, seguido pela área de serviços, com 384, e a construção civil, com 74 pessoas empregadas. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, Votuporanga teve um aumento de 3% nas carteiras assinadas no mês de maio. O aumento é superior aos índices nacional e estadual, que ficaram na média dos 2%. A vendedora Patrícia faz parte destes números. Ela ainda comemora o primeiro emprego com carteira assinada. Por conhecimento assim, das pessoas, eu consegui, porque eu saí de até lá eu não estaria registrada. Aí eu vim para cá, aí foi meu primeiro registro, aí foi até melhor para mim para pensar no futuro, né? Que é sempre bom. Já nesse supermercado, o setor de recursos humanos tem trabalhado bastante neste ano. Segundo a responsável, são realizadas aproximadamente 20 contratações por mês. E poderia ser mais se houvesse mão de obra qualificada. E como está faltando muita mão de obra, algumas áreas, essa parte que dificulta muito. Porque por isso tem um movimento muito rotativo. Porque às vezes a pessoa vem, mas para aquele cargo não está definido ainda. O número elevado de empregos é comemorado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Aqui em Votuporanga só não está capacitado quem não tem interesse. Nós temos oferta para todo tipo de mão de obra, né? E muitas ofertas dessas que vêm do governo federal e do governo estadual, inclusive pagam bolsas em torno aí de R$330 mês para quem quiser se qualificar. Então, por aí nós podemos falar para toda a população, dizer o seguinte, que os salários existem, são diferenciados para quem é qualificado. E qualificação só não tem quem não quer aqui em Votuporanga. Veja os assuntos que ganharam destaque na região noroeste paulista. Em Bebedouro, 3 homens foram presos pela Polícia Militar em uma casa onde guardavam cocaína, crack e materiais para o preparo das drogas. Os homens foram encaminhados à Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes da cidade, onde o caso foi registrado. Em São José do Rio Preto, um carro capotou na Avenida Murchid Once na manhã desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu. O carro foi retirado e o trânsito voltou a funcionar normalmente no local. Ainda em São José do Rio Preto, um trem interditou 2 cruzamentos importantes do centro da cidade.
Pedestres tiveram que passar por baixo dos vagões para atravessar as ruas. Segundo a empresa responsável, o transtorno aconteceu devido a um problema mecânico na locomotiva. Pouco tempo depois, o trem foi removido do local e o trânsito foi liberado. Termina hoje o prazo para os candidatos da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, manifestarem interesse em participar da lista de espera do processo seletivo. A convocação dos nomes nesta lista será feita a partir da próxima quarta-feira. Podem participar da lista de espera os estudantes não selecionados em nenhuma de suas opções nas chamadas regulares e os candidatos selecionados em sua segunda opção, independentemente de terem efetuado a matrícula. E no próximo bloco, fim de semana de festa do peão em Paulo de Faria. Os detalhes já já. Neste fim de semana tem festa do peão em Paulo de Faria. São várias atrações. Luciano Guimarães tem as informações. Esta é a 50ª edição, ou seja, são 50 anos de festa, de uma das festas mais tradicionais da região. E agora vamos falar com o presidente da festa, o Klinger Ribeiro da Silveira. Klinger, quais são as atrações? Olha, as atrações nossas é o seguinte, nós vamos ter show toda noite. Na sexta-feira vai ser o Klebe, Cred Barque e Rafael. No sábado vai ser o Fred e Gustavo. Nós vamos ter no sábado a nossa queima do alho aqui, é tradicional, vem 8 comitivas para disputar o título, ver qual é a melhor. E no domingo nós temos um desfile. Queria convidar o povo de Votuporanga, da região toda nossa aqui, que participe da nossa festa, do nosso desfile. Nós estamos aqui à disposição. Os ingressos custam R$ 5,00 e é uma ótima opção para o fim de semana. A Jornada Mundial da Juventude será promovida no fim deste mês no Rio de Janeiro. O evento deve reunir mais de 2 milhões de jovens. E o Ministério da Saúde, preocupado com as doenças transmissíveis, está promovendo uma campanha de vacinação. Emerson está empolgado com a Jornada Mundial da Juventude e, para que tudo corra bem, já pensou em alguns detalhes, como se vacinar e ficar imune de qualquer doença. Tomei a hepatite B e da gripe, prevenção, né, para que a gente possa estar todos imunes, que nem tem muitos aqui que tomou cerca de 5 vacinas, que estava bem desatualizada a carteirinha. Assim como Emerson, cerca de 150 jovens da região vão participar da Jornada Mundial da Juventude. Alguns já procuraram a Secretaria Municipal da Saúde. A vacinação não é obrigatória, mas é recomendada pelo Ministério da Saúde. E a maior preocupação é com o sarampo. Nós tivemos alguns casos positivos no estado de São Paulo, inclusive no município de Bauru. Tivemos 3 casos positivos, né? E no município de São Paulo também. E no exterior nós temos também casos positivos. Então essa jornada vão estar reunindo jovens do mundo inteiro, né? Vão se reunir no Rio de Janeiro, vai ser jovens do Brasil e do exterior. Então a via de transmissão é fácil, pelas vias respiratórias. Então aquele que não está protegido, né? Não está imunizado, tem grande suscetibilidade, né? De estar contraindo sarampo. Lembrando que é uma doença grave, né? A recomendação também vale para toda a população de Votuporanga. Quem perdeu a caderneta de vacinação, basta procurar o posto de saúde mais próximo. Se a gente não achar nenhum registro, a gente abre uma outra carteirinha e a pessoa tem que ser vacinada novamente com as vacinas necessárias para o adolescente adulto. Vamos ver como fica o tempo neste fim de semana. Uma grande massa de ar seco predomina sobre o sudeste. As temperaturas variam entre 14 e 29 graus no sábado. No domingo, entre 15 e 30 graus. Neste momento, faz 26 graus em Votuporanga. A Unifev, em parceria com a Santa Casa, promove hoje e amanhã a primeira capacitação de preceptores, que atuam na supervisão dos médicos residentes. A capacitação foi promovida no auditório do Espaço Saúde Unifev e reuniu cerca de 30 médicos que são responsáveis pela supervisão dos médicos residentes, junto aos professores do centro universitário. Bom, o nosso hospital ele está se tornando, além de um hospital assistencial, um hospital voltado para a parte acadêmica, tá? E os médicos que trabalham aqui, todos fizeram residência, todos fizeram algum curso, mas a gente tem uma certa deficiência nesse ramo ainda, tá?
Então esse curso vem principalmente a ajudar nessa parte. A Unifev foi elogiada pela Denise Afonso, coordenadora geral do projeto Preceptoria da Associação Brasileira de Educação Médica. Ela também destacou a estrutura da Santa Casa de Votuporanga como ferramenta para a formação desses médicos. Encontramos uma Santa Casa belíssima, né, com uma estrutura excelente para assistência e para formação, uma parceria com a universidade, né, muito produtiva, uma universidade que está começando um curso médico, certamente vai ser um pontapé, né, para que avancem as mudanças necessárias na saúde do município como um todo, né? O nosso hospital aqui é um hospital regional, nós atendemos mais de 16, 17 cidades na região, então nós temos um volume de pacientes muito importante. Isso para a formação, tanto da parte da residência, quanto futuramente dos alunos que vierem da faculdade para cá, é importantíssimo. E, logicamente, isso não funciona se não tiver uma estrutura adequada. E hoje a gente conta o hospital com uma estrutura importante. O evento tem como objetivo capacitar os médicos supervisores para que aprimorem ainda mais as atividades desenvolvidas no dia a dia. Esses 2 dias são dias para oportunizar. Primeiro, o reconhecimento deles na função de preceptor, né? São todos profissionais gabaritados, especialistas, que têm um forte na assistência aos pacientes, mas que talvez não tenham a exata noção da importância do seu papel na formação. A residência médica é importante para os médicos que acabaram de se formar e encontram na prática as realidades vivenciadas na saúde brasileira. Os programas de residência são desenvolvidos em média por 2 anos. A residência é considerada padrão ouro na formação médica, né? Porque é o momento que o médico já é médico, mas ainda está em processo de formação. Então, é um momento realmente estratégico, fundamental. Jogos Regionais 2013. Votuporanga está em 5º lugar na classificação geral dos jogos. Até agora foram 27 medalhas conquistadas. 10 de ouro, 10 de prata e 7 de bronze. Quem lidera a classificação é São José do Rio Preto. E no próximo bloco tem Zé Neto comentando a rodada do Brasileirão. A gente volta já. Neste fim de semana temos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, séries A e B. E o Zé Neto já está aqui no estúdio para comentar as partidas. Boa noite, Zé. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Chegou sexta-feira e final de semana recheado de jogos. E hoje tem jogo do Palmeiras pela Série B. Será que eles conseguem embalar e conseguem mais uma vitória aí? Acho que sim. Joga no Pacaembu, joga em casa com o apoio da torcida. O Valdívia parece que voltou ao seu belo futebol, né? O futebol de mago, né? Que ele ganhou o apelido de Mago Valdívia. Então, o Palmeiras vai para cima do ABC para tentar a vitória dentro de casa. Fazia tempo que o Palmeiras não jogava em casa, né? Teve aquela punição, o Palmeiras perdeu alguns mandos, teve que jogar no interior. Agora volta à cidade de São Paulo, no Pacaembu, para conquistar mais 3 pontos e dessa vez embalar rumo à volta à Série A. Tomara que sim, né? E amanhã tem Santos. Será que eles estão procurando um novo atacante aí depois de dispensar o Robinho? Tá procurando sim. O nome da vez agora é o Kleber Gladiador, que já passou pelo Palmeiras, tá lá no Grêmio. Esse é o nome da vez. Não tem nada assim concreto, mas o Santos está conversando bastante com o Kleber. Também está procurando outros atacantes, e outro nome que apareceu na pauta do Santos é o Fernandinho, ex-jogador do São Paulo. O Fernandinho, que muita gente chama de Fernandinho Mirandinha, ou Fernandinho Corredor, né, que baixa a cabeça, sai correndo e vai até a linha de fundo. Esses são os jogadores da vez aí na pauta do Santos para contratar. O Robinho, realmente o Santos desistiu, e o Robinho também já disse que não negocia mais com o time do Santos. Ficou magoado, né, porque ele tinha baixado o preço do salário, tinha feito de tudo para voltar, e o Santos parece que não fez tanta força assim, ou tanta questão de trazer o atacante que já é ídolo ainda, né, da equipe do Santos. São Paulo também joga esse final de semana, né? E São Paulo já está com um novo técnico. Será que eles fizeram uma boa escolha, Paulo Autuori? Eu acho que sim, viu, Mona Lisa? Eu
Particularmente, eu preferi o Muricy Ramalho. Eu acho que o Muricy... Eu, como São Paulina, também, viu? Eu acho que o Muricy era mais o perfil que o São Paulo precisava. Mas o Paulo Autuori é um técnico vencedor, né? Vencedor com a camisa do São Paulo. Foi o último campeão da Libertadores, o último campeão mundial, o último técnico campeão mundial com a camisa do São Paulo. Então eu acho que ele chega, é claro, para somar. Acho que é um bom técnico, é um técnico moderno, tá bem antenado, né, com as novas táticas, time europeu, ele procura muito, tá sempre atualizado. Eu acho que o São Paulo acabou escolhendo, apesar da particularidade nossa aqui em preferir o Muricy Ramalho. Mas eu acho que o São Paulo pegou um bom técnico, contratou um bom técnico. Eu acho que o São Paulo não trouxe o Muricy, porque senão iria assinar embaixo o fracasso, né? Porque depois do Muricy ninguém foi campeão. Aí você traz o Muricy de volta, você assina embaixo, ó, erramos em ter mandado o Muricy embora. Mas agora são águas passadas, o Paulo Autuori é o técnico e ele já está preocupado com a formação do time. Tanto que ele deixou o 4-3-3, que o São Paulo vinha utilizando há mais de um ano, já falou que vai jogar no 4-4-2 e está focado na defesa. Ele já, no primeiro treino dele, ele já armou um esquema ali para reforçar a defesa do São Paulo, que vem falhando constantemente. Então vamos ver um São Paulo diferente contra o Vitória. Não é um jogo fácil, é lá no Barradão, é na Bahia o jogo. Então São Paulo tem que se recuperar, porque vem de duas derrotas, né? Uma derrota até adiantada da 11ª rodada. Tava então, ficando feio para São Paulo, né? Tá ficando estranho, tá numa crise. Precisa ganhar esse jogo. Precisa ganhar, precisa voltar a ganhar 3 pontos. É claro, como eu já disse, não é um jogo fácil por ser fora de casa. Se o São Paulo empatar, já é um bom resultado, mas a vitória, o time está necessitando de uma vitória. Então, o torcedor são paulino tem que torcer muito para o São Paulo vencer, espantar de vez a crise, porque quarta-feira tem jogo da Recopa, né? Aí é o jogo contra o Corinthians e se tiver mais uma derrota, aí a já crise... entra em campo aí a crise de cabeça baixa, né? Já entra de cabeça baixa. Tá certo, então, Zé, é isso? Temos o jogo do Corinthians também, Moraliza. Tem Corinthians, o Corinthians então também joga contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que provavelmente vem com um time reserva, né? Depois de um jogo cansativo da quarta-feira, até os pênaltis, né? O Atlético Mineiro agora, time na final, né, da Libertadores, enfrenta o atual, né? O atual campeão da Libertadores. Jogou muito bem, o Atlético Mineiro merece estar na final. E agora, provavelmente, enfrenta o Corinthians com os seus reservas. O Corinthians meio modificado, né? Não tem os meias disponíveis, né? Então quem entra no meio campo do Corinthians provavelmente é o Ibson. Mas notícia boa, né? O Corinthians nem tá muito pensando nesse jogo de domingo, tá pensando no jogo de quarta, a Recopa contra o São Paulo. Notícia boa é que chegou a máscara que o Renato Augusto estava esperando, a máscara que protege o rosto. Provavelmente, se der tudo certo, o Renato Augusto em campo contra o São Paulo. Outros jogadores que também treinaram foi o Danilo e o Sheik, já começaram a treinar com bola. Então enche o coração do corintiano de esperança que esses jogadores estarão em campo quarta-feira. Corinthians joga no Pacaembu no domingo, também precisa da vitória para se firmar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Agora acabou. Agora sim. Agora segunda você está de volta para falar do resultado desses jogos do final de semana. Com certeza, e com mais notícias aí dos jogos do meio da semana. É isso aí, Zé. Um ótimo fim de semana para você e obrigada pela sua participação. Bom final de semana para todos nós. O TV Jornal fica por aqui. Para rever as principais reportagens desta edição, basta acessar o nosso site tvunifev.com.br. Um bom fim de semana para você e até a segunda.